Meu diretor de patrimônio, onde o microfone não. Boa noite a todos. O nosso tema, Espiritismo é Vida, nós extraímos de 3 fontes específicas. O livro Páginas do Cotidiano, de Hilário Silva, e do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14º ou 24º, e ainda do livro, ou melhor, da revista Reformador, do último mês de maio. Bem, sobre o tema Espiritismo é Vida, o que nós gostaríamos de sintetizar aqui em poucos minutos é a abrangência da ciência espírita para a promoção da vida. Se fôssemos coletar depoimentos de pessoas que estudam a filosofia espírita com a sua conotação religiosa e científica, e que depois desses estudos demonstram que conseguem ter uma visão muito ampla de tudo aquilo que se encerra na existência humana. E também tudo aquilo que acontece fora da existência humana interior. Essa visão ampliada, que dá uma compreensão de todo o sentido da vida, ela é notoriamente conseguida da parte de todas as pessoas que refletem cuidadosamente no conteúdo da doutrina espírita. É bom dizermos sempre que o Espiritismo ele está circunscrito em 5 livros, uma tese apresentada por Allan Kardec. E esses 5 livros representam a doutrina espírita nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. A saber, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas 5 obras é que são a tese que apresenta oficialmente a doutrina espírita para o mundo. Todos os livros importantes, fidedignos, que foram lançados e continuam a ser lançados para comentar a doutrina espírita, são obras complementares, mas a doutrina espírita ela está circunscrita nesses 5 livros. Sendo assim, todos nós que quisermos conhecer a doutrina espírita, precisaremos conhecer o conteúdo deste material. E é exatamente ao conhecer o conteúdo das obras espíritas é que nós vamos perceber o quanto a vida passa a fazer sentido. A frase Espiritismo é vida, ela se encontra no livro Páginas do Cotidiano, como nós já dissemos, dentro de uma orientação do Espírito Hilário Silva. E para nós outros, o sentido de vida, ele vai se ampliando na medida em que o Espiritismo nos mostra, principalmente a nossa origem, a nossa natureza e o nosso destino. E é assim que o próprio Allan Kardec definiu a doutrina espírita. Uma ciência nova que estuda o espírito na sua origem, na sua natureza, no seu destino e nas relações existentes entre o mundo físico e o mundo espiritual. Com este conceito, nota-se a abrangência da doutrina espírita. Significa que não existe um só assunto da área do conhecimento que o Espiritismo não tenha ali a sua luz a ser colocada. Mas o grande momento do Espiritismo como vida é quando ele está nos mostrando o que realmente nós somos como espíritos imortais. Ainda hoje conversávamos com um médico, um confrade aqui da nossa região, e ele entusiasticamente nos falava do último congresso médico que participaram este ano, há poucas semanas, em São Paulo, onde reuniu-se
praticamente todos os médicos masters, como ele mesmo diz, da clínica geral e de outras especialidades de todo o Brasil. Mas ele disse que o destaque foi para a palestra Master, que aconteceu exatamente no AMB, em São Paulo, capital. E essa foi a palestra principal, a mais concorrida, onde o tema foi Medicina e Espiritualidade. Onde havia alguns gênios da medicina, aqui mesmo no Brasil, professores da USP, conforme, inclusive, Divaldo Franco atesta serem espíritos geniais que estão infiltrados nas áreas médicas para nos ajudar a compreender melhor a vida em sua profundidade. Ali eles estudaram especialmente o genoma. Nós estamos vivendo um momento já previsto desde a década de 40 do século passado pelo espírito André Luiz, que dizia que haveria uma grande revolução na sociedade a partir da engenharia genética. E a gente já começa a perceber isso acontecendo de forma muito clara e até muito rápida, porque atende ao momento que é chegada a hora. O genoma humano, entre aspas, é um projeto de genética universal, onde se procura observar o material de cromossomos, ou seja, o material genético dos cromossomos, para identificação da integridade dos genes dos quais somos possuidores, com uma finalidade mais importante, de tentar prevenir doenças que já podem ser percebidas quando a pessoa está ainda na fase intrauterina. Hoje em dia a medicina já trabalha não apenas para atender as pessoas encarnadas, mas ela já trabalha para atender a pessoa que acabou de ser concebida e já está pulsando vida no útero materno. E a possibilidade de identificação da integridade dos genes facilita o trabalho de prevenção de futuras doenças. Mas diante de tudo isso, o que sintetiza a ciência espírita nesse momento histórico é o fato de que o Espiritismo antecipa cientificamente a prevenção definitiva para todas as doenças. Porque o Espiritismo nos mostra que todos nós poderemos produzir a nossa saúde. Assim como a Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, já falava há alguns anos, não existem doenças, existem doentes. E é em cima dessa tese que o Espiritismo nos mostra a nossa natureza, mostrando-nos que somos possuidores de todas as condições para produzirmos a nossa saúde integral, a partir de uma postura positiva. Ainda hoje pela manhã, cerca de 6 horas da manhã, tivemos a oportunidade de assistir uma palestra com o Dr. Antônio Andrade, que por sinal foi o neurologista que acompanhou o Sérgio, porque diagnosticou a doença síndrome de Guillain-Barré, um dos mais renomados da Bahia e do mundo. E ele falava exatamente também dos avanços que a neuropsiquiatria está dando para mostrar a nossa natureza, confirmando conceitos espíritas, do tipo: todas as ondas cerebrais produzidas naturalmente pelo cérebro, elas são produzidas por sentimentos. O cérebro ele não funciona a não ser pelos impulsos das ações, da vontade, do ato de pensar. Demonstrando com toda a clareza científica que quando nós estamos pensando coisas negativas, quando somos pessimistas, nós produzimos fluxos eletromagnéticos pelo próprio cérebro, e esses fluxos eles são repassados para todo o organismo.